Boa tarde, meu nome é Natália Medeiros, sou professora de Técnicas Básicas da UEG aqui de Pirinópolis e hoje a gente vai dar início à nossa primeira videoaula, onde eu vou mostrar para vocês, nesse primeiro instante, como é importante manter a postura correta para a gente poder fazer nossas atividades, né, os cortes, né, trabalhar de uma forma onde você não se sinta prejudicado futuramente. A gente vai fazer alguns cortes aqui também, para demonstrar os cortes mais clássicos, e vamos iniciar um fundo de frango. Então, primeiramente a gente vai mostrar como que é a questão da molação da faca. Então, aqui a gente tem uma pedra, onde ela tem um lado mais grosso e um lado mais liso. Geralmente, eu gosto de começar molando a faca nessa parte mais porosa. Então, como que a gente vai fazer? A gente precisa colocar uma pressão na lâmina da faca por completo. Então, a gente abre os dedos, né, onde a gente consegue pegar aqui a ponta, o meio e perto aqui do cabo. E nós vamos fazer um movimento de deslizar. Esse movimento, ele precisa que seja inclinado, mais ou menos no ângulo de 20, 25 graus. Então, a gente passa exercendo toda essa pressão. Fazemos também do outro lado. É importante a gente molhar essa pedra antes, porque fica com um atrito melhor. Então, a gente passa mais uma vez. E depois eu viro a pedra para o lado mais fino. Com o mesmo movimento. Sempre aqui, ó, na pontinha da faca até o final. Quando a gente amola na pedra, ficam os resquícios da própria pedra aqui na lâmina da faca. A gente pode limpar. E agora a gente vai acertar o fio com a chaira. O vídeo não vai ficar me pegando por completo, mas assim, o mais importante aqui para mostrar para vocês é o movimento da faca. Então, a gente vai fazer o movimento também inclinado da faca. Eu gosto de fazer sempre para baixo, nunca em direção a mim, porque eu tenho amor ao meu rosto, amor ao meu colo. Então, é muito interessante que vocês façam sempre para fora, por segurança. Aí, dessa maneira, a gente vai estar colocando o fio da faca no lugar correto. Sempre quando a gente vai começar algum trabalho, a gente posiciona a faca dessa maneira, né, com a lâmina virada pra gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Porque às vezes, quando você for pegar ela, fazer um movimento mais rápido, vocês não correm o risco de fazer esse movimento voltado para a lâmina, na parte que corta. Então, a gente sempre deixa a faca descansando assim, que aí você vem e pega, né, evitando algum tipo de acidente. Eu gosto de colocar sempre uma flanelinha úmida debaixo da tábua, para a tábua não escorregar. E agora, a gente vai demonstrar para vocês alguns cortes clássicos. Eu tenho aqui cebola, cenoura, batatas, alho poró, alho e tomate. A gente vai começar fazendo os cortes na cebola. É bem interessante que vocês consigam manter a bancada de vocês limpas, organizadas. Então, geralmente a gente pega um bowl, onde a gente vai depositar as cascas, o que a gente não for usar do alimento. Esse alimento vai ser jogado fora, esses restos? Não. A gente vai aproveitar para usar e fazer o nosso fundo. Então, primeiro, a gente vem aqui, nessa parte da cebola. A gente faz um cortezinho pra gente retirar a casca. Então, assim, é sempre bom a gente tirar o mínimo de casca para evitar desperdício do alimento. Tem gente que vai descascar a cebola e tira 2 camadas de uma vez. Então, a gente vem e tenta tirar essa pelezinha mais fina.
Nessa parte que tem aqui a raiz, eu vou só dar uma paradinha, porque essa raiz, ela vai segurar a cebola pra mim na hora que eu for fazer o corte. Como que eu vou fazer o corte dessa cebola? É um alimento que não tem uma posição que fica paradinha, se eu não fizer uma base. Então, eu fiz uma base aqui, eu vou posicionar ela e eu vou conseguir manter minha cebola em pé. Eu venho com a minha faca e corto ao meio. O primeiro corte que a gente vai fazer vai ser o bronoase. Bronoase são cubos mais ou menos de 3 milímetros, 2 milímetros. E a gente vai iniciar fazendo cortes dessa maneira. Só que eu não vou chegar até o final da cebola, a ponto de separar. E depois a gente já vem fazendo cortes, onde também não separa. Pronto. Ela ficou cortada e não se separou, porque ela tá presa aqui ainda. O movimento da faca é muito importante pra gente realizar os cortes. Então, o que que a gente vai fazer? Não quero que ninguém corte assim. A faca, o movimento correto dela é desse jeito, de deslizar. Essa faca minha, ela é mais reta, só que ela tem o balanço da faca. Então, a gente consegue fazer o movimento de deslizar. E é dessa maneira que vocês vão fazer o movimento. Então, a gente vem aqui e corta, ó. Quanto mais fino, melhor. O movimento do dedo também é muito importante, porque você consegue proteger a ponta do seu dedo, porque essa parte aqui faz tipo uma barreirinha na faca. Então, evita que você se corte. Aí vocês vão falar, professora, até quando que eu vou cortando? Até onde você tiver amor no seu dedo. Então, chegou num ponto que você não consegue segurar mais, a gente tira aqui. E a gente corta. Faz como se fosse um corte mais repicado. Então, esse é o nosso primeiro corte, bronoase. Com a outra metade da cebola, eu vou mostrar pra vocês um corte que a gente chama de julienne na cebola. Então, a gente vem cortando tiras finas. Mais um corte. Agora, eu vou demonstrar pra vocês corte na cenoura. A cenoura, geralmente, é muito difícil a gente achar uma cenoura que ela esteja toda regular. Então, aqui a gente tem a ponta mais fina e aqui a basezinha dela é mais grossa. Então, a gente tem que calibrar pra gente ter cortes mais precisos, mais regulares. Nós vamos descascar. Essa casca também, a gente vai agregar ela no nosso fundo, né, pra gente não ter que jogar fora.
E sempre mantendo a bancada e a tábua de vocês limpa. Eu vou fazer um corte aqui, onde essa base, ela tá mais regular. Dá pra vocês ver que aqui tá mais grosso e aqui mais fino, então a gente vai nivelando pra ficar igual. E isso aqui vai compor os nossos fundos, essas aparas. Então, aqui, a cenoura tá nivelada. Como que eu vou transformar um alimento que tem um formato cilíndrico em cubos? A gente vai fazer aparas. Aqui, uma base, onde eu consigo deixar essa cenoura mais fixa na tábua, não vai ficar rolando. Venho do outro lado e também faço um corte reto. E do outro a mesma forma. Então, agora aqui, eu consigo tirar lâminas. Eu vou tirar lâminas aqui, mais ou menos, de 2 milímetros. E olha o movimento da faca. Sempre. Essa aqui já saiu mais grossinha. Vou fazer uma mais ou menos aqui de 5 milímetros. E outra aqui mais fina. Então, a gente conseguiu dar esse formato para a cenoura. O corte julienne, ele é mais fino. Então, é importante que vocês tentem manter a mesma espessura. Professora, por que tem essa regra? Não é questão de regra, é questão de lógica. Se vocês cortam os alimentos de forma irregular, cada um de um tamanho, quando você for fazer sua preparação, quando você for cozinhar, você vai ter vários pontos de cocção. Então, você vai ter pedaços que vão cozinhar, vai ficar no ponto correto, outros vão ficar crus, outros vão ficar al dente, outros vão passar do ponto. Então, é importante vocês manterem esse padrão, porque quando vocês forem fazer uma preparação, todos vão cozinhar de forma igual. Então, isso aqui é uma julienne de cenoura. Aqui, eu vou fazer os bastonetes. Então, isso seria bastonetes de cenoura. Demonstrar aqui o alho. O alho, ele é um ingrediente que ele não é tão rígido, então a gente pode usar a ponta da faca pra gente fazer o corte. Então, eu vou fazer um alho laminado. Então, é um corte simples, né, que não tem tanto segredo. Eu vou demonstrar aqui agora pra vocês o corte chiffonade, que geralmente ele é feito em folhas. Vou usar essa folha aqui do alho poró. O corte chiffonade, a gente faz ele em repolho, em couve, é um corte mais fino. Então, a gente enrola essa folha e vem aqui, ó. Isso é chiffonade de alho poró.
Agora aqui na batata, a gente vai demonstrar cubos. A batata, né, a casca eu não vou usar pro fundo, né, vocês já fizeram as questões, porque a batata é um ingrediente amiláceo, então ele vai deixar o meu fundo turvo, porque tem presença de amido. Então, a casca da batata eu vou descartar. E a mesma coisa, a gente vai acertar a batata, né? Então, a gente tira aqui. E a gente transforma ela num bloco. Aqui agora eu já consigo fazer bloquinhos. Aqui eu tenho cubos pequenos. E aqui eu já tenho cubos médios. Só para vocês entenderem que esse é o dobro desse. Então, um cubo grande seria o dobro desse médio. Então, assim, gente, são técnicas que, a partir que vocês forem treinando em casa, vocês vão chegando à perfeição, né? Então, assim, sempre que agora vocês forem fazer almoço, fazer janta, eu quero pedir para vocês já praticar esses cortes nas próprias preparações para vocês mesmos, tá bom? Tem um corte também que ele chama oblíquo, que são cortes feitos na diagonal. Então, é um corte que a gente faz assim. Então, fica nesse formato. Tem outros cortes também que a gente usa na gastronomia, só que eu tô demonstrando pra vocês os principais. Tem o noisette, que geralmente é feito com boleador, então você vai fazer uma bolinha de batata. Então, é uma bolinha. Simples também. Tem uma técnica também que chama concassê. A gente, pra fazer o tomate pelado, a gente faz uma cruz assim. Aqui na polpinha. Nós vamos colocar esse tomate pra cozinhar. Dessa maneira. Assim que a água ferver e essa primeira pelinha dele começar a soltar, a gente retira e já dá um choque térmico no gelo. Então, a gente vai conseguir tirar toda essa pele com facilidade e tirar a semente. Isso é o tomate concassê, tomate pelado, e depois a gente pica ele bem repicadinho e a gente pode transformar ele num purê, né? Que geralmente também compõe fundos, compõe molhos. Então, aqui, pessoal, tô colocando uma água pra ferver, pra gente fazer a técnica do tomate. E aqui eu tenho um fundo de carne que eu já tinha em casa, tô esquentando ele só pra mostrar pra vocês. Mas o fundo de frango a gente vai fazer desde o início. Enquanto a água vai fervendo pra gente fazer o tomate e o fundo vai descongelando, o que vocês precisam saber? Nas cozinhas profissionais, geralmente as bancadas ela tem uma altura padrão. Então, assim, essa postura que a gente não pode ficar encostando, né? Não tô namorando com a bancada. E é importante você manter a coluna reta. Pra quem é mais alto, não tem jeito. O que a gente
ensina que você abra as pernas para você ficar mais ou menos numa altura que fique melhor. Porque se você fica com os pés juntos, logo, né, você fica com uma altura que você vai trabalhar de forma curvada, né, isso para você não vai ser importante. Sempre quando a gente vai andar numa cozinha ou no laboratório da faculdade mesmo, a gente nunca anda com a faca assim pro alto, a gente mantém a faca para baixo e anda, pra gente não machucar nossos colegas e evitar qualquer tipo de acidente. O que mais que eu posso falar? Eu vou terminar de fazer alguns cortes aqui. Eu vou fazer legumes na manteiga, só assim, pra gente ter uma apresentação de algum prato, pra vocês verem, assim, prato simples. Eu tô usando, gente, o que eu tenho na minha casa. Então, assim, eu tô aproveitando as coisas que eu tenho pra mostrar pra vocês, né, dentro do contexto que a gente tá estudando, tá bom? Vou demonstrar pra vocês o corte feito em ervas. A gente chama de haché. Então, a gente posiciona as folhas, né? Eu uso o cabo, porque pra mim, o cabo da salsinha tem muito mais sabor que a folha. Então, assim, eu gosto de aproveitar o alimento por inteiro. Então, a gente posiciona o montinho de folhas e vem. A gente faz assim nesse primeiro momento e depois a gente pode posicionar a nossa mão e fazer esse movimento, deslizando a lâmina. Vocês estão dando pra ver certinho. Então, aqui você vai ter um corte mais repicado, mais fino, né? Geralmente a gente usa pra decorar, pra decoração. E como que eu vou armazenar? Se eu corto uma quantidade muito grande e eu quero armazenar para usar em outra preparação, é importante que a gente coloque em um recipiente com papel toalha, no fundo do recipiente, coloque as ervas e depois cubra com papel toalha para absorver, porque não sei se está dando para vocês ver que ela vai soltando água. Tanto é que a minha tábua ficou com a coloração verde. Então, quando for armazenar, a gente tem que lembrar desse detalhe. A minha água já ferveu, só um minuto. Então, aqui a água ferveu, vou colocar o meu tomate. Nessa água não tem nada, não tem sal, não tem pimenta. Então, a gente deixa, melhor deixar ele viradinho, porque aí a gente consegue ver quando a pelinha começar a soltar. Enquanto o tomate fica aqui na água, então só relembrando, né? Fizemos bronoise, julienne, bastonete, noisette, alho laminado, oblíquo, fizemos cubos pequenos, cubos médios, cubo grande não, mas assim, é a mesma técnica. Chiffonade com as folhas do alho poró e o haché, né, aqui na salsinha. Então, assim, basicamente é isso. Não fiquem com medo de fazer primeiramente e já cortar 100% correto. Não coloquem essa pressão em vocês mesmos. Então, assim, fazem com calma, façam com calma. Mandem as fotos no grupo, né, quem tiver praticado. E assim, vocês podem usar outros vegetais, abobrinha, pepino, né? Então, assim, não precisa ser esses que eu demonstrei. Chiffonade em folha de couve para feijoada, geralmente a gente faz, né, salada de repolho. Então, treinem com o que vocês tiverem em casa também. Então, pessoal, é muito rápido esse processo. Vocês viram aqui que o tomate já começou a soltar. Então, nessa hora a gente desliga e a gente vai colocar ele em contato com o gelo. Então, voltando, eu vou tirar esse tomate da água e colocar ele aqui numa água com gelo, para dar um choque térmico. A gente deixa ele 1 minuto e depois a gente vem e faz a remoção da pele. E olha só para vocês verem o tanto que ela sai com facilidade. Então, olha, só de você encostar, puxar, ela já sai.
Aí agora a gente vai fazer os cortes pra gente retirar a semente e ele vai se transformar em um tomate pelado. Então vamos lá. Sempre importante manter a tábua de vocês limpa, a faca também. Essa higienização pode ser feita com álcool 70. E vamos ao tomate pelado. A gente vai fazer um corte no meio, um corte das metades. E a gente vem e faz a remoção. Então, ele fica dessa forma. Isso é um tomate pelado. Aí aqui a gente vai fazer os cortes. Um corte irregular. Esse tomate, ele vai se desmanchar no cozimento. Então, como ele não vai ser apresentado no prato, o meu corte é irregular justamente por isso. Ele vai se desmanchar no cozimento do fundo, que eu vou utilizar ele para fazer o meu fundo. Então, a gente corta de forma irregular. Então, esse é um tomate com cassê. Voltando. Então, aqui, ó, temos uma bancada organizada, né? Terminei minhas atividades, já higienizei tudo. Aqui, eu tenho o meu bowl com as sobras e com o meu mirepoix para iniciar o fundo de frango. Vocês viram que no material, o mirepoix comum, né, é cebola, cenoura e salsão, ou alho poró. Não achei o salsão, então eu vou colocar a minha cebola com casca, porque eu gosto do fundo mais colorido. Eu tô aproveitando também a casca e a semente do tomate, porque eu quero o meu fundo com mais sabor. Já que a gente tá tendo a oportunidade de fazer essa videoaula, então assim, vamos aproveitar nossos alimentos por completo. Aqui a gente tem um exemplo de mise en place, que vocês também leram, que é a nossa organização antes da gente iniciar a nossa produção. Aqui eu tenho a carcaça do frango, né, onde vai ser usado com o mirepoix. Com esses legumes que a gente cortou, eu vou fazer legumes na manteiga. Então, aqui eu tenho manteiga de leite, tenho a batata, a cenoura, a cebola, a salsa. Vou fazer a manteiga aromatizada com sálvia. E isso aqui é pra gente fazer o buquê garni pra usar no fundo. Então, já deixei tudo organizado pra gente iniciar. Enquanto eu faço o buquê garni, eu vou dar um choquezinho bem rápido nos meus legumes. Como eu tenho legumes de espessuras diferentes, de tamanhos diferentes, eu vou colocar primeiro os cubos médios, para dar um choque na água que já está fervendo. E depois eu venho com os menores. E a cenoura. Então, eu vou deixar aqui bem pouquinho, só para ficar macio, e logo eu volto. Então, vamos lá, um exemplo aqui de composições aromáticas, né? Vamos falar aqui do buquê garni. Ele geralmente é feito com ervas frescas, né? Geralmente a gente envolve numa folha de alho poró, tomilho, salsa, louro. Pode colocar as ervas que você gosta. Não tem uma regra que fala que tem que ser erva X e erva Y. Então, a gente amarra com barbante, colocamos durante a produção do nosso fundo ou do nosso caldo e depois a gente retira, porque a gente só quer o aroma deles. A gente não quer que eles fiquem no molho, na finalização. O sachê de épices
geralmente ele é feito com ervas secas. Então, a diferença é que a gente coloca as ervas secas numa gaze, fazendo como se fosse uma trouxinha, para esses temperos secos não ficarem fervendo no molho ou no caldo de forma solta. Então, geralmente a gente faz, né, uma trouxinha com a gaze para deixar todos eles juntos. Então, aqui eu vou amarrar. Eu tenho uma linha de cera aqui. Então, aqui é o sachê, o buquê. Pessoal, então eu tô iniciando o fundo de frango, eu coloquei um fio de azeite e as carcaças. Tem chefes que escaldam as carcaças para tirar qualquer resquício de sangue. Eu gosto de colocar com um pouco de carne para agregar mais sabor. Então, aqui eu vou deixar agregar, para ir liberando, né, os sabores. E logo a gente vai acrescentar o mirepoix e água e o buquê garni. Então a gente deixa mais um pouco e logo volta. Então aqui eu adicionei o mirepoix, né, as cascas, o alho poró, cenoura, cebola. A gente vai deixar isso aqui refogando por uns minutos. E em seguida a gente vai adicionar a água fria. Vocês já leram sobre. Vamos adicionar o buquê garni e deixar cozinhar em fogo baixo, lento, pra gente conseguir extrair o máximo de sabor. E assim que o caldo ficar pronto, né, o fundo, a gente coa, armazena e etiqueta. Isso aqui substitui o caldo quinor, que a gente compra, né? Então vale a pena muito fazer fundos de frango, de carne, de legumes. É uma opção mais saudável, é uma opção onde a gente consegue congelar. Então, assim, vale a pena fazer um sabor mais natural, um sabor mais leve. Vamos adicionar o líquido. Agora eu vou abaixar o fogo, vou adicionar o buquê. E a gente vai deixar cozinhar. Assim que ficar pronto eu volto. Enquanto o nosso fundo vai ficando pronto, eu vou fazer os legumes na manteiga para demonstrar para vocês. Então vamos lá, aqui eu tô derretendo a manteiga de leite, frigideira antiaderente. Vou colocar folhas de salga para aromatizar. Receita bem simples, viu, gente? Vou colocar um pouco da cebola. Deixa ela dar uma grelhadinha. Vou adicionar a batata e a cenoura.
Aí aqui nesse momento a gente vai colocar sal e pimenta. Então aqui sal e pimenta. A gente dá uma mexidinha. E a gente vai finalizar com a salsinha picada. E ficou pronto. Aí eu vou fazer agora uma montagem só para demonstrar para vocês. Pessoal, então voltando aqui aos fundos, olha aqui como é que tá. O fundo de frango já tá pronto. Olha a cor, olha o quanto tá cozinhando lento. Aqui o de carne, que eu tinha descongelado, só assim pra vocês verem. Tinha feito ele na semana passada. Então aqui agora falta coar, armazenar, né? E a gente etiqueta. Sempre bom colocar a data. Então assim, é isso, nossa primeira videoaula. Espero que tenha dado para vocês terem uma noção sobre os cortes. Eu não fiz todos, mas a gente vai continuar praticando em cada aula. Quero que vocês façam em casa, à medida do possível. A qualidade do vídeo, né, realmente fica um pouco inferior. É um vídeo caseiro, né, eu não tenho iluminação necessária, mas assim, é o que a gente consegue. O tomate com cassê que a gente fez hoje, eu vou usar ele na próxima aula vídeo, quando for fazer os molhos mães. Então, a partir do fundo de frango, nós vamos fazer um molho velouté. A partir do fundo de carne, nós vamos fazer um molho espanhol, que estão na categoria de molhos mães. Então, é isso, viu? Espero que vocês tenham gostado. Olha, então aqui todos os dois estão coados, olha a diferença de cor. Esse é o de frango e esse é o de carne. O de carne, ele ficou um pouco oleoso, então, quando ele começar a esfriar, a gordura vai subir. Então, eu consigo retirar ela. A gente usa outra técnica também, onde a gente pode pegar um papel toalha e passar na superfície, porque aí o papel absorve essa gordura. Então, assim, é bem interessante. Os sabores são diferentes. Então, eu vou congelar e no nosso próximo vídeo a gente vai usar esses fundos, né, que fizemos hoje e transformar eles em molhos. Então, esse é o nosso resultado final da nossa aula sobre fundos, sobre os cortes. A gente fez um prato, né, legumes na manteiga, simples, mas é isso. Até a próxima aula.